Graça e paz, pastora Sandra falando. Vamos a mais um dia do nosso propósito de 30 dias, oração pela família. Hoje é o 11º dia e nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico hoje, mas que não é menos importante, é uma realidade, nós precisamos orar, né? Não, porque essa é uma realidade que talvez nós adultos não somos influenciados por tudo isso que está acontecendo, mas essa geração, as meninas, né, de agora vão ser muito impactadas, porque é um assunto que vai para as escolas, a gente tem certeza. Existem leis para serem, que o povo está lutando para que sejam aprovadas. E é uma estratégia do inimigo, né? De ceifar vidas. Então, a gente vai falar hoje sobre o desafio do aborto. Lá em Salmo 139, o verso 15 ao 16 diz assim, ó: Quando os meus ossos estavam a ser formados, sem que ninguém os pudesse ver, quando eu me desenvolvi em segredo, nada disso te escapava. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas quando nem ainda uma delas havia. Os dicionários Aurélio e Wowais definem o aborto como a interrupção dolosa da gravidez com expulsão do feto ou sem ela, e da qual resulta a morte do nascituro. Creio que assim aprendemos desde a infância. Há, entretanto, novas interpretações para o aborto e que resultam em amenizar a sua seriedade. Em 2010, a então candidata Dilma Rousseff afirmou que era contra o aborto porque ele seria uma violência contra a mulher. Na mesma ocasião, ouvi de um irmão a justificativa para a posição do seu partido sobre o aborto, dizendo que precisávamos olhá-lo pelo foco da saúde pública e assim descriminalizá-lo. No dia 4 de outubro de 2010, número 190 do Diário Oficial da União, publicava um termo aditivo de prorrogação à cooperação entre a União Federal e a Fundação Oswaldo Cruz para estudo e pesquisa para despenalizar o aborto no Brasil. Lamentável. Há outras interpretações tão evasivas quanto essas, mas nós devemos perguntar: o que o Criador, o Senhor absoluto da vida, pensa sobre o aborto? O que ele revela sobre o ser em desenvolvimento no útero materno, desde a fecundação? A Bíblia deixa claro que o interesse de Deus sobre o corpo ainda é informe. Assim, o aborto é primeiramente uma violência contra a vida e uma usurpação de uma prerrogativa divina. A Bíblia chamou o aborto de pecado, ainda que descriminalizado cultural e legalmente. Deus não nos criou para o pecado. Que a família brasileira peça oração pela vida e não pela morte. Aborto. Aborte essa ideia. Então, nós temos que ter essa consciência. O que a Bíblia fala sobre o aborto? O chama de pecado, ainda que descriminalizado cultural e legalmente. É isso que os cristãos precisam entender, não só em relação ao aborto, mas a tudo que a lei, né? A tudo que a justiça brasileira
luta para fazer se tornar lei e direitos, e existe, né, uma briga muito grande, não é só porque alguém vem e diz, isso daqui é legal fazer, que eu vou fazer. Então, quando a família cristã no Brasil, ela tem consciência do nosso código de ética, que é a palavra de Deus e que nós precisamos obedecer. É moda, porque é moda eu vou fazer. Não, o que que a palavra fala sobre isso? Então nós devemos não ir na opinião alheia, não ir na conversa dos outros e ir para a Bíblia. O que que a Bíblia fala sobre isso? Entendeu? Então nós precisamos ter essa mentalidade e orar para que o aborto, para que esse assunto, para que essa ideia não invada os lares, vindo como uma solução para situações onde jovens, adolescentes, numa única experiência, engravidam e de repente as pessoas comecem a acreditar que abortar é a solução. A solução não está no aborto, a solução está nos princípios e valores que, se fossem inculcados nessa geração, certamente não ia ter necessidade de a gente discutir, a gente falar sobre isso, porque o ensinamento seria outro, né? Então a gente precisa lutar para que os valores, os princípios cristãos possam valer e que a nossa casa não precise enfrentar essa triste realidade. E nós sabemos que aqueles que, antes de conhecer a palavra, cometeram um aborto, que o arrependimento verdadeiro e sincero, a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Certamente, quantos jovens, né? Quantas pessoas que hoje, não digo hoje, porque hoje a tecnologia, hoje em dia tem muitos meios da pessoa pesquisar e saber sobre aquilo. Mas tinha um tempo que não era tão falado, né? Era tudo muito como que eu digo, havia assim uma proteção, uma ignorância, um medo, sei lá, né? Tabu de falar de certos assuntos. Hoje em dia é muito mais falado. Então, aqueles que cometeram no passado, antes de conhecerem Jesus, a palavra, eu digo para você, ore e se arrependa. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós queremos colocar diante da tua presença, Pai, todas aquelas mulheres, Senhor, aquelas jovens que estão nos ouvindo nesse momento e que já passaram por essa circunstância, por essa situação algum dia, que o Senhor possa perdoar, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós somos falhos, Senhor. Jesus, eu quero te pedir, limpa esse coração, porque existe uma batalha espiritual na vida de uma mulher que já cometeu aborto, sabe? Quantas outras coisas acabam acarretando, se tornando um problema na vida dessa mulher, na vida dessa família. Senhor, eu quero colocar diante de ti, Pai. Existem processos de libertação, acompanhamento, onde a pessoa pode fazer para se libertar, se livrar dessa carga, desse fardo, que haja o perdão. Hoje em dia nós ouvimos falar sobre o perdão, mas eu vejo que existem pessoas que têm dificuldades de perdoar a si mesma, de ficar pensando se eu tivesse feito, se eu não tivesse o passado, Senhor, todo a estratégia do inimigo de escravizar essa pessoa, acusando ela do passado. Nós queremos hoje, em nome de Jesus, repreender toda essa estratégia maligna. Toma em tuas mãos, Senhor, essas vidas e traz, Senhor Jesus, o teu agir, Senhor. Traz, Senhor Jesus, sobre essas vidas, Senhor, o teu a tua vontade e que não haja, Senhor, nos lares cristãos, Senhor, segredos
que as meninas possam estar conversando com suas mães, com seus pais, Senhor, em nome de Jesus, e que esse não venha a ser um problema, Pai, dentro dos lares cristãos, e que nós, como igreja, possamos impactar, influenciar, Senhor, uma geração, meu Deus, trazendo a realidade da tua palavra. É pecado a partir do momento da concepção ali, Senhor, no útero, a vida. Ah, Senhor Jesus, não existe, Pai. O ser humano, ninguém pode mudar essa realidade, Pai. Oh, meu Deus. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nesse mundo em que nós vivemos, aonde vemos uma luta por direitos, Senhor, a justificativa é os direitos da mulher. Senhor, em nome de Jesus, quantas sequelas ficam, Senhor, quando é provocado um aborto? Fica sequelas físicas às vezes, ficam emocional e espiritual sempre. Ah, Senhor, em nome de Jesus, traz, Senhor Jesus, as tuas, que essas pessoas sejam cercadas por pessoas de Deus. Levanta a tua igreja na face da terra, Pai, para que possamos, Senhor, nos posicionar clamando aquilo que não podemos fazer em atitude, que possamos estar orando pela o fim da prática do aborto, para que Deus venha impedir a despenalização e banalização do aborto no Brasil, para que as famílias cristãs não sejam contaminadas por interpretações evasivas e secularizadas sobre o tema, pelas vidas humanas que estão agora mesmo no útero de suas mães, para que Deus as guarde de serem assassinadas, pelas grávidas, para que consagrem o fruto do seu ventre a Deus e recebam a provisão necessária para o feliz e saudável nascimento de seus filhos. Que o Senhor venha, Pai, despertar, Senhor, a tua igreja. Nós queremos clamar numa só voz. Misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Fica conosco, Senhor, dando sabedoria e estratégia aos teus filhos a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.